Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Como eu comentei no outro vídeo, A Ilha foi o thriller mais recente lançado pelo autor Andrew McKinty, ele que também escreveu A Corrente, que tem resenha aqui no canal. Eu confesso que eu demorei um pouquinho para engajar nesse livro. O livro A Corrente me pegou logo de cara. Na primeira página eu já estava envolvido e completamente engajado e torcendo completamente pela Kylie, a garota que foi sequestrada na história, e pela mãe dela, a Rachel, que é a protagonista. Aqui, eu demorei um pouquinho mais pra me simpatizar com a família. Eu não lembro qual é o sobrenome da família, não lembro se apareceu aqui. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Até onde eu sei, não apareceu o sobrenome da família. Ó, aqui no e-book a gente consegue pesquisar. Deixa eu colocar o nome dos filhos, porque colocando o nome do Tom, que é o pai da família, não aparece o sobrenome dele. Deixa eu ver aqui. Bom, olhando aqui algumas aparições do nome da Olivia, que é a filha mais velha do Tom, não tem o sobrenome dela, então esquece essa questão do sobrenome. Com a Ilha demorou um pouquinho mais para eu me simpatizar pelos protagonistas, né? Para eu me colocar na pele deles e torcer por eles. Porque o livro começa primeiro mostrando quem são eles, mostrando a viagem deles para a Austrália. Nós temos aqui 4 personagens: o Tom, a Heather, a Olivia e o Owen. O Owen é um menino de 12 anos e a Olivia é uma garota de 14 anos. Os dois são filhos do primeiro casamento de Tom, que se casou de novo com a jovem Heather, que é a protagonista da história. Ela era massoterapeuta e o Tom é um cirurgião que é especialista em cirurgias nos joelhos. Eles fizeram então uma viagem para a Austrália e, num certo ponto da viagem, desejosos por verem animais exóticos, eles recebem a promessa de 2 rapazes, um chamado Matt e o outro chamado Jacob, de que a ilha que pertence à família deles, a família O'Neill, teria koalas, teria animais diferentes, que era o que as crianças, a Olivia e o Owen, queriam muito ver. Então, os 4, certo? O Tom, a Heather e as 2 crianças, e um casal holandês, o Hans e a Petra, vão juntos em seus carros. Eles entram numa balsa que leva os seus carros até a ilha dessa família, essa família O'Neill, que é uma família bem tradicional ali da Austrália. Quando chegam lá, não tem nada lá para se ver. Não tem koala nenhum. Porém, eles passeiam um pouco ali pela região e tal, pela mata, pela floresta que há naquela ilha. Há também uma fazenda, há um celeiro, tem várias coisas por lá. E anos atrás, muitos anos atrás, naquela ilha também existiu uma prisão que foi desativada. Então, eles têm diversas coisas para ver. Porém, no meio do caminho, a Heather e os demais, certo? O Tom, a Olivia e o Owen, são abordados, na verdade, são barrados por um homem armado que manda eles darem meia volta. Eles estavam indo numa direção e o camarada fala: ó, volta, 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 não quero vocês aqui. E durante esse retorno, essa volta, assustado por ver aquele homem do nada apontar uma arma na direção da sua família, o Tom, ali afobado na direção do carro, acaba atropelando uma jovem que estava andando de bicicleta. Ela brotou ali, meio cega também, essa personagem, a Ellen. Além de surda, também é cega, porque não viu o carro, né? Ela brotou ali do nada, andando de bicicleta. Ele até buzinou e gritou, mas nem ela viu e saiu da frente, né? Acelerou as pedaladas. E ele também não conseguiu parar o carro a tempo, frear a tempo. E aí acabou atropelando, passando por cima da Ellen. E ela acabou falecendo ali naquele momento, foi, né? E a Heather, também desesperada pela situação e tudo mais, acaba tendo a ideia de colocar aquela jovem, o cadáver daquela jovem, num certo ponto ali da ilha, ali atrás, né, da mata, para não ficar exposto ao sol e tudo mais. Eles voltariam para o continente, avisariam tudo à polícia, diriam que foi um acidente e tudo mais, e a situação seria resolvida. Essa era a ideia da Heather. Foi a ideia que o Tom, no susto ali, no desespero, acabou aceitando também, porque que outra solução haveria? Então os 4 voltam para a balsa em seu carro e vão. Porém, no meio do caminho, o Ivan, que era o piloto da balsa, recebe uma ligação de alguém da ilha dizendo para ele voltar com os 4 porque a Ellen havia sido morta. Quando eles voltam, essa família meio que começa um julgamento dos 4. Da Heather, do Tom, da Olivia e do Owen. Eles terão que pagar pelo que eles fizeram, certo? E aí começa a degringolar completamente a vida desses 4 aqui. Tudo começa a dar errado com essa família.
É uma história que me envolveu pra caramba, a leitura desse livro. Depois que as coisas realmente começam a acontecer, você não consegue mais abandonar essa leitura, não consegue mais pensar em qualquer outra coisa. Enquanto eu não estava lendo A Ilha, eu estava pensando em A Ilha. E os capítulos são ligeiros, a escrita do Aidan é, sabe, uma escrita que flui pra caramba, você nem percebe que tá lendo. É uma escrita que vai direto ao ponto, não fica ali te segurando em descrições ou coisas assim desnecessárias. E a cada fim de capítulo tem um gancho. Você quer ler o seguinte. E os capítulos são curtos, então passa voando. Não darei detalhes do que acontece depois desses acontecimentos que eu já citei, porque tem muitas surpresas que virão aí, e eu quero que você viva todas elas como eu vivi. Porém, eu queria comentar um pouquinho sobre um único detalhe que não me agradou muito nessa história, tá? Todo o desenrolar do livro para mim foi maravilhoso. A trama do livro para mim foi muito boa. Daria um filmaço de ação, de suspense, de thriller, se fosse bem feito, bem dirigido, com bons atores. Eu também me envolvi bastante com os personagens. Até o Owen e a Olivia, que no início do livro são bem chatos, sabe? Eu já tava torcendo pra Heather meter o pé e deixar todo mundo pra lá. Mas depois eu fui criando empatia também por eles. Tem todo o desenrolar da relação dos quatro, certo? Tem uma coisa que vai acontecer com o Tom que... No outro livro, O Acorrente, o ex-marido da Rachel, pra mim, foi um inútil. Por mim, ele poderia ser despachado pra Terra dos Pés Juntos também. Mas aqui, com o Tom, que vai passar por uma situação aqui bem, né? Eu fiquei com pena do Tom. Apesar de ele ser uma pessoa também não muito, né? Mais pra frente a gente vai descobrir no livro mais detalhes a respeito. Então assim, eu me envolvi muito com esse livro. Torci muito por esses personagens. Sofri e tive raiva do Adrian. Quando ele parecia que estava causando sofrimento neles, de propósito, assim, meio sádico, sabe? De uma forma meio sádica. Tanto para que os personagens quanto os leitores sofressem durante essa leitura. Durante o desenrolar das páginas de A Ilha. Se você tem problema de hipertensão, se prepara, porque vai precisar de um remedinho, tá? Em algumas cenas aqui que são, sabe? Mas o livro tem um defeito, tá? Alguns acontecimentos aqui são bem inverossímeis. Algumas coisas você tem que meio que vestir uma camiseta da descrença, tá? E pensar assim, é um livro de ficção. E eu quero que dê tudo certo para esses personagens. Então, eu vou aceitar que certas coisas sejam... Não que sejam fáceis, porque eu acho que eles viveram bastante dificuldades ao longo do livro. Mas tem um ou outro acontecimento que eu pensei assim, cara, na vida real, eu acho que não teria sido assim, não. Mas isso não torna o livro ruim, tá? No meu ponto de vista, não torna o livro ruim. Foi um ótimo entretenimento, a leitura de A Ilha. Foi um suspense, assim... Eu dei nota 4 pra ele, lá na Amazon. E só tirei uma estrelinha exatamente por isso, porque tem algumas situações bem absurdas. Que, sei lá. Mas eu entendo, né? Que o autor, ele mesmo se colocou numa sinuca de bico. Numa situação assim tão problemática quanto a situação dos personagens. Então ele mesmo complicou a sua situação. Ele criou assim um perrengue para essa família aqui tão surreal, tão fora, né, da casinha, uma coisa assim que não tem como você se livrar disso vivo, que, né? Então já fica o aviso de que se você é hipertenso, vai precisar de um remedinho durante a leitura desse livro, tá? De um chá, de um calmante, certo? Porque tem algumas situações aqui que, sabe, a gente fica aflito e revoltado também, pensando como que esse povo vai se livrar da situação na qual o Adrian, sádico, os colocou. Mas é isso, não falarei mais nada sobre o livro. No geral, foi uma leitura muito prazerosa, um suspense, assim, muito bacana, tá? Não é, no meu ponto de vista, melhor que A Corrente. Eu ainda acho A Corrente melhor do que A Ilha. Mas também foi um ótimo livro. Adorei o desenrolar da história, a relação entre os personagens, tanto da Heather com as crianças, quanto deles com os vilões, né? A família O'Neill. Teve alguns momentos que eu vibrei, literalmente. Eu literalmente... Falei, caraca, isso, finalmente! Teve também momentos em que eu pensei, meu Deus do céu. O que vai ser desse povo? Não vou falar mais nada para não entregar o final para vocês, certo? Então, fica aí o meu comentário final sobre A Ilha, tá? Se você gosta de suspense, daquele
que é bem rápido, bem ágil e que tem um sofrimento atrás do outro, um perrengue atrás do outro para os heróis, né? Os nossos protagonistas enfrentarem. Fica aí essa recomendação, tá? De leitura. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau!